Florence Scovel Shinn estava morrendo em 1919. Os médicos deram a ela apenas 48 horas de vida. Um câncer terminal. Metástase por todo o corpo. Mas Florence se recusou a morrer. Pediu para ser levada à biblioteca. Queria, em seus últimos momentos, encontrar conforto na leitura. Foi então que encontrou o manuscrito, escondido dentro de uma antiga Bíblia. Era a antiga oração de cura dos essênios. A mesma oração que Jesus realizava todas as madrugadas. Florence a recitou às 3h33 da manhã. Em 24 horas, o câncer havia desaparecido. Os médicos não conseguiram explicar. Ela viveu mais 21 anos e ensinou essa oração para 5.000 pessoas. Quase todas experimentaram milagres documentados. O manuscrito estava em aramaico antigo. Florence levou 3 meses para traduzi-lo. E descobriu algo chocante. A oração original havia sido adulterada. A versão que conhecemos está incompleta. Faltam 7 palavras. As 7 palavras que ativam o poder. As 7 palavras que a igreja escondeu. Florence as encontrou. E eu vou revelar todas para você agora. Mas primeiro, você precisa entender o horário. 3h33 da manhã não é aleatório. É o momento em que o véu entre as dimensões está mais tênue. É quando a glândula da intuição produz naturalmente uma substância espiritual. É o que os essênios chamavam de hora do milagre. Entre 3 horas e 13h33, seu cérebro vibra na frequência de cura da Terra. Você e o planeta entram em ressonância. O que você pedir nesse momento, o universo não pode negar. Margaret Wilson descobriu isso em 1920. Estava falida. O marido morto na guerra. 3 filhos pequenos. Ameaçada de despejo em 24 horas. Florence a encontrou chorando numa igreja. Ensinou a oração. Margaret acordou às 3h33. Fez a oração com as 7 palavras. Às 10h da manhã, bateram à sua porta. Era um advogado. O marido tinha um seguro de vida que ninguém conhecia. $50.000. Em 1920, uma fortuna. Margaret nunca mais passou necessidade. As 7 palavras perdidas são em aramaico. Cada uma vibra em uma frequência específica. Juntas, criam o que Florence chamou de oração inquebrantável. Deus não pode ignorar. É impossível. É como se você tivesse a senha do universo. Vou revelar as palavras. Mas antes preciso contar sobre James Patterson. James era médico em Boston. Não acreditava em nada disso. Até que seu filho de 7 anos entrou em coma. Uma meningite grave. Os médicos desligaram os aparelhos. Disseram para ele se despedir. James se lembrou de Florence. Eram 13h15 da manhã. Esperou até às 13h33. Fez a oração com as 7 palavras sobre o filho. Chorou cada palavra. Às 13h34, o menino abriu os olhos. Disse: Pai, Jesus estava aqui. Recuperação completa em 48 horas. James largou a medicina. Virou pastor. Passou o resto da vida ensinando a oração. Agora, o segredo mais profundo. A oração precisa ser feita em jejum. Não é um jejum comum. É o jejum de oração. Você não pode falar com ninguém desde o pôr do sol até fazer a oração. Nenhuma palavra. O silêncio acumula poder. Cada palavra não dita vira energia para o milagre. Florence descobriu que 12 horas de silêncio equivalem a 40 dias de jejum normal. É por isso que funciona tão rápido. As 7 palavras em aramaico são Abu'un, da Boashmaya Aikana, de Boashmaya Apa Barha. Significa, Pai que estás no céu, como no céu assim na terra. Mas tem um segredo. Você precisa pronunciá-las vibrando a garganta. Cada palavra deve ressoar no peito. Florence descobriu que a vibração no peito ativa a glândula da manifestação.
Quando vibra, manifesta. Sarah Mitchell testou em 1921. Câncer no útero. Inoperável. 3 meses de vida. Fez a oração por 7 dias seguidos. Sempre às 3h33. Sempre com as 7 palavras. Sempre vibrando o peito. No 8º dia, hemorragia massiva. Expeliu o tumor inteiro. Os médicos guardaram para estudar. Não era mais cancerígeno. Havia se transformado em tecido morto. Sarah viveu até os 94 anos. Teve mais 3 filhos depois do milagre. Mas tem uma advertência que Florence sempre fazia. Nunca use a oração para o mal. Elizabeth Cooper tentou em 1922. Queria que o marido morresse para ficar com o seguro. Fez a oração às 3h33. Pediu a morte dele. Às 6h da manhã, ela teve um derrame. Ficou paralisada. O marido cuidou dela por 20 anos. A oração voltou multiplicada. Sempre volta. É lei universal. Robert Freeman era banqueiro. Roubou $100 mil do banco. Fugiu para o México. A polícia o procurava há 2 anos. Uma noite acordou às 13h33 sem querer. Sentiu necessidade de rezar. Não conhecia a oração de Florence. Mas as 7 palavras vieram à sua mente. Ele as disse sem saber o que significavam. De manhã sentiu necessidade de se entregar. Voltou ao Zewa. Devolveu o dinheiro. Confessou tudo. O juiz inexplicavelmente deu apenas serviço comunitário. Robert disse que foi como se uma força maior o obrigasse a se purificar. A oração funciona mesmo sem você saber. Agora vem a parte que muda tudo. Florence descobriu que a oração pode ser direcionada para outros. Você pode fazer o milagre na vida de alguém. Mas tem uma condição. Precisa ser por amor verdadeiro. Não pode haver interesse pessoal. Se houver, volta contra você. Helen Davis fez por sua irmã em 1923. A irmã estava em um manicômio. Esquizofrenia severa. 5 anos internada. Helen fez a oração por 21 dias. Sempre pedindo a cura da irmã. No 22º dia, a irmã acordou lúcida. Não lembrava dos 5 anos. Os médicos não encontraram mais nenhum traço de doença mental. Liberaram em 48 horas. Nunca mais teve crises. O caso mais impressionante aconteceu em 1924. Uma cidade inteira em Iowa estava com uma grande epidemia. 300 pessoas morrendo. Florence foi chamada. Ensinou a oração para 50 voluntários. Todos fizeram juntos às 3h33, com as 7 palavras, vibrando no peito. Em 72 horas, a epidemia desapareceu. Nenhuma morte depois da oração. Os cientistas estudam o caso até hoje. Não há explicação médica. Se Florence tocou algo em você, se você sentiu a verdade enquanto ouvia isso, o YouTube criou o super agradecimento. Use-o. Não é sobre dinheiro. É sobre energia. Quando você investe em conhecimento sagrado, o universo investe em você. É lei. Florence provou com 5.000 pessoas. Prove você também. O botão está aí embaixo. Clique agora enquanto a energia está alta. Dorothy Anderson era prostituta. Não tinha escolha. 4 filhos para criar. O marido a abandonou. Florence a encontrou na rua. Ensinou a oração. Dorothy a fez religiosamente. 3h33, todas as madrugadas, com as 7 palavras. No 10º dia, um homem a procurou. Não queria sexo. Queria se casar. Era viúvo rico, sem filhos. Amou as crianças dela. Casaram em 1 mês. Dorothy nunca mais passou necessidade. Disse que a oração mudou sua vibração. Parou de atrair predadores. Começou a atrair amor. Tem outro segredo. A oração precisa ser feita de joelhos. Não é submissão. É aterramento. Os joelhos no chão criam um circuito elétrico com a terra. A energia sobe pela coluna, ativa todos os chakras, chega ao coronário
conecta com o divino. É física quântica. Florence não sabia o termo, mas descreveu o processo perfeitamente. William Thompson era ateu, cientista, ria dessas coisas. Até que sua filha nasceu cega, sem nervos ópticos. Impossível curar. A esposa implorou para tentar a oração. Ele cedeu ao desespero. 13h33 da manhã. 7 palavras. Mesmo sem fé. No 7º dia, a bebê começou a seguir objetos com os olhos. Exames mostraram. Nervos ópticos se formaram. Impossível pela medicina. William se converteu. Passou a vida estudando a relação entre fé e física quântica. Agora o maior segredo. Florence descobriu que existem 3 horários de poder máximo. 13h33 da manhã para milagres urgentes. 12h12 para prosperidade. 23h11 para o amor. Cada horário tem suas 7 palavras específicas. Vou revelar todas, mas você precisa entender a responsabilidade. As 7 palavras das 12h12 para a prosperidade. Et Fatah Melbourne, Adonai Tsevaot, Berakah, Shefa Patuak. Significa: abre-te, portais do Senhor dos Exércitos. Bênção e abundância fluam. Deve ser feita em pé, braços abertos, olhando para o céu. A energia entra pelo topo da cabeça. As 7 palavras das 23h11 para o amor. Ahava Shechina Kalahatan Yakat Ehad Nefesh. Significa: amor, presença divina, noiva, noivo, juntos, alma. Deve ser feita com a mão no coração, visualizando uma rosa dourada saindo do peito. Mary Foster usou as 3 orações em 1925. Era feia, pobre, solteira aos 40 anos. Considerada um caso perdido. Fez a oração do amor por 21 noites. A da prosperidade por 21 tardes. A dos milagres por 21 madrugadas. No 64º dia, herdou a casa de uma tia distante. Na casa, encontrou-lhe um quadro valioso. Vendeu por uma fortuna. No leilão, conheceu um colecionador viúvo. Se apaixonaram. Casaram em 3 meses. Mary dizia: Florence me deu a senha de Deus. Mas aqui está o que ninguém conta. Quando você faz a oração, coisas estranhas acontecem. Você acorda exatamente às 13h33, sem despertador. Sente cheiro de rosas sem flores. Vê luzes douradas. Ouve sinos. São confirmações. O universo dizendo: recebi seu pedido. Florence catalogou 33 sinais de confirmação. Quando aparecerem, seu milagre está a caminho. Richard Goldman era judeu ortodoxo, proibido de fazer orações cristãs. Mas seu negócio estava falindo. Dívida de 500 mil. Suicídio parecia a única saída. Decidiu tentar. Fez a oração em hebraico. Traduziu as 7 palavras. Manteve a vibração. Em 48 horas, um cliente antigo ligou. Devia dinheiro de 20 anos atrás. Tinha esquecido. Pagou com juros. 800 mil. Richard salvou o negócio. Descobriu. A oração transcende religiões. É uma tecnologia espiritual universal. O momento mais poderoso para fazer a oração é na lua nova. A ausência de luz lunar cria um vácuo energético. O que você pedir, preenche o vácuo. É como plantar em terra virgem. Florence descobriu isso por acidente. Fez a oração numa lua nova de março de 1920. Pediu sabedoria para ajudar mais pessoas. Em 30 dias, 500 pessoas a procuraram. Todas relataram sonhos dizendo para encontrá-la. Catherine Murphy tinha 6 tumores cerebrais. Inoperáveis. 2 semanas de vida. Não conseguia nem falar. A filha fez a oração por ela. 3h33 todas as madrugadas. Com as 7 palavras, vibrando o próprio peito, mas direcionando para a mãe. No 5º dia, Catherine acordou pedindo comida. No 10º, levantou da cama.
No 21º, exames limpos. Os tumores desapareceram. Médicos guardaram todas as imagens. Caso estudado em Harvard até hoje, sem explicação. Você precisa entender. Florence não inventou essa oração. Ela a redescobriu. Os essênios a usavam. Jesus a ensinou aos discípulos. Maria Madalena a levou para a Metafrança. Os templários a guardaram. A Inquisição a escondeu. Sempre souberam do poder. Por isso esconderam. Uma pessoa com essa oração não precisa de intermediários. Fala direto com Deus. Thomas Peterson era padre. Descobriu a oração nos arquivos secretos do Vaticano. Estava em latim corrupto. Faltavam as 7 palavras. Procurou Florence. Ela as revelou. Thomas chorou. Disse que procurava há 30 anos. Largou a batina. Passou a ensinar a oração verdadeira. A igreja o excomungou. Ele não se importou. Dizia: encontrei Deus de verdade. Agora preste atenção nisto. Quando você começar a fazer a oração, pessoas vão tentar te impedir. Vão dizer que é bobagem, que é perigoso, que é pecado. Não são más. Estão programadas. O sistema não quer que você tenha esse poder. Ignore. Continue. Florence foi chamada de bruxa, herege, louca. Nunca parou. Salvou 5.000 vidas. Nancy Roberts tinha $100 mil em dívidas. Juros compostos. Impossível pagar. Agiotas ameaçando a família. Fez a oração da prosperidade por 33 dias. No 34º, ligaram do banco. Um erro no sistema havia multiplicado sua dívida por 100. O real era $1.000. O banco pediu desculpas. Pagou uma indenização de 50 mil. Nancy quitou tudo. Sobrou dinheiro. Abriu o próprio negócio. Hoje é milionária. O segredo final. Florence descobriu que a oração pode ser gravada. Sua própria voz, dizendo as 7 palavras. Tocada às 13h33. Funciona quase igual. Não é 100% como ao vivo, mas 70% do poder permanece. Ela gravou para pessoas hospitalizadas, impossibilitadas de falar. Salvou centenas assim. George Williams estava em coma há 2 anos. Estado vegetativo. A família ia desligar os aparelhos. A enfermeira conhecia Florence. Colocou a gravação às 13h33. Volume baixo, palavras vibrando. George acordou às 13h34. Primeira coisa que disse. Ouvi a voz de Deus. Recuperação total. Caso documentado no Journal of Medical Mysteries. Se você chegou até aqui, não é coincidência. O universo te guiou. Florence dizia: quem encontra esta oração foi escolhido. Você tem uma missão. Não é só para você. É para todos que você pode ajudar. Cada pessoa que você ensinar ensina outras 10. É progressão geométrica do bem. Em 7 gerações, milhões são salvos. Peter Maxwell era serial killer. 17 vítimas. Preso no corredor da morte. O capelão ensinou a oração. Peter riu. Fez por desafio. Queria provar que não funcionava. 13h33 da manhã na cela. 7 palavras. Sem fé. Só ódio. Aconteceu o impossível. Peter chorou pela primeira vez em 40 anos. Viu as vítimas. Pediu perdão. Confessou mais 3 crimes não solucionados. Morreu em paz. O capelão disse: a oração funciona até no inferno. Barbara Johnson tinha uma síndrome rara. Sentia dor 24 horas. Morfina não funcionava. 10 anos sofrendo. Tentou suicídio 3 vezes. Descobriu a oração num livro velho. Decidiu última tentativa. 13h33 da manhã. 7 palavras. Gritou de dor enquanto fazia. No 7º dia, acordou sem dor. Primeira vez em 10 anos. Médicos fizeram todos os exames. A síndrome desapareceu. Não voltou nunca mais. Atenção para isto. Existe uma versão dark da oração.
invertida, usada para o mal. Florence a encontrou também. Queimou imediatamente. Disse que algumas coisas não devem existir. Mas alertou: se alguém oferecer oração de poder às 15h33, não às 3h33 da manhã, recuse. É a inversão. Traz poder temporário, mas cobra a alma como preço. 6 pessoas tentaram. Todas morreram em 1 ano. Jennifer Adams era cega de nascença. 40 anos na escuridão. Fez a oração por curiosidade. Não esperava nada. Só queria pertencer a algo. 21 dias. 3h33 todas as madrugadas. No 22º dia, viu um vulto. No 30º, formas. No 60º, enxergava perfeitamente. Oftalmologistas do mundo todo a estudaram. Olhos anatomicamente cegos. Mas ela vê. Inexplicável. Jennifer diz: a oração me deu olhos espirituais que veem no físico. Charles Anderson tinha Alzheimer em estágio avançado. Não reconhecia nem a própria esposa. Ela fez a oração por ele. 90 dias seguidos. Às 3h33 da madrugada. Todos os dias. No 91º dia, Charles acordou chamando-a pelo nome. Lembrava de tudo. Alzheimer revertido. Impossível para a medicina. Viveu mais 10 anos lúcido. Antes de morrer, disse: ouvi sua oração todos os dias. Estava preso dentro de mim. Você me libertou. É hora da verdade. Você vai fazer a oração hoje ou vai deixar passar? Florence dizia: muitos conhecem o caminho, poucos o trilham. São 3h33 da manhã. 7 palavras. Jejum de oração, de joelhos, vibrando no peito. Seu milagre espera, mas precisa da sua ação. Deus faz 99%. Você faz 1%. Mas seu 1% é indispensável. Martha Thompson estava desenganada. Cirrose hepática, fígado destruído, transplante impossível, sangue muito raro. Apenas 30 dias de vida. Fez a oração como uma despedida. Não pedia cura, pedia paz para morrer. No 10º dia, o fígado começou a se regenerar. Impossível cientificamente. Fígado não se regenera de cirrose. Mas o dela regenerou. Completamente em 60 dias. Caso estudado mundialmente. Nenhuma explicação. Martha viveu mais 30 anos. Dizia: pedi paz para morrer. Deus me deu paz para viver. O último segredo que Florence revelou antes de morrer. A oração abre o que ela chamou de Porta da Graça. Depois de 90 dias fazendo diariamente, você não precisa mais do horário específico. Não precisa mais das palavras exatas. Você se torna a oração. Cada pensamento manifesta. Cada palavra cria. Cada intenção materializa. Mas é perigoso. Com grande poder, vem grande responsabilidade. 3 pessoas não aguentaram. Enlouqueceram com tanto poder. Use com sabedoria. David Mitchell era paralítico. 20 anos em uma cadeira de rodas. Acidente aos 18 anos. Médicos categóricos. Nunca andaria. Fez a oração por 1 ano. Cada madrugada, nunca falhou. No aniversário de 1 ano. Levantou, andou, correu. Médicos fizeram todos os exames. Medula regenerada. Impossível. Dave não se surpreendeu. Disse: eu sabia. A oração me disse no 100º dia que no 365º eu andaria. Hoje ele é maratonista. Ruth Cooper descobriu a oração em um sonho. Florence apareceu, ensinou as 7 palavras. Ruth acordou às 3h33. Fez a oração. Pediu um sinal de que era real. De manhã, uma carta no correio. Herança de um parente que ela nem sabia que existia. $2 milhões. Ruth desmaiou. Quando acordou, fez um voto. Ensinaria a oração para 1000 pessoas. Cumpriu em 2 anos.
disse. Florence me visitou do além para garantir que o conhecimento não morra. Joseph Martinez estava preso injustamente. 25 anos por um crime que não cometeu. Descobriu a oração na biblioteca da prisão. Um livro escondido há 40 anos. Fez religiosamente. Companheiros de cela riram. Guardas zombaram. Joseph não parou. No dia 444, uma ligação. O verdadeiro criminoso confessou no leito de morte. Joseph foi libertado em 48 horas. Indenização de 5 milhões. A primeira coisa que ele fez: publicou 10.000 cópias da oração. Distribuiu gratuitamente. Lisa Anderson tinha autismo severo. Não falava aos 15 anos. A mãe desesperada tentou de tudo. Descobriu a oração. Fez por Lisa. Com Lisa. Segurando suas mãos. Às 3h33 da madrugada. No dia 77, Lisa disse a primeira palavra. Mãe. No dia 100. Eu te amo. No dia 365, conversava normalmente. Neurologistas não explicam. Autismo não cura. Mas Lisa curou. Hoje ela é palestrante motivacional. Ensina a oração para pais de autistas. A oração está viva. Cada vez que é feita, fica mais forte. Florence calculou. Quando 144.000 pessoas fizerem simultaneamente, um portal dimensional se abre. Um novo mundo nasce. Sem doença, sem pobreza, sem maldade. Estamos em 89.000. Faltam 55.000. Você pode ser um deles. Michael Thompson estava com câncer terminal. Pulmão, fígado, ossos, 2 semanas de vida. Decidiu experimentar. Nada a perder. 3h33 da manhã. 7 palavras. Tossindo sangue enquanto fazia. Não conseguiu ajoelhar. Fez deitado. Não conseguiu vibrar. Sussurrou. Florence disse que a intenção vale mais que a perfeição. No dia 21, exames. Câncer regredindo. No dia 60, remissão completa. No dia 365, não havia traço. Michael corre maratonas hoje. Tem 78 anos. Sandra Williams perdeu 3 filhos. Acidente de carro. Motorista bêbado. Queria morrer. Planejava o suicídio. Às 3h32 da manhã. Acordou. Algo a fez esperar. Às 3h33, fez a oração. Não pediu os filhos de volta. Pediu força para continuar. Sonhou com eles. Disseram: Estamos bem, mamãe. Temos trabalho aqui. Você tem trabalho aí. Sandra criou uma fundação. Salvou 10.000 jovens do álcool. Diz: Meus filhos salvam vidas através de mim. Frank Robinson era gago severo. 50 anos sofrendo. Bullying, solidão, depressão. Descobriu a oração por acaso. Na internet, pensou: mais uma mentira. Mas tentou. 3h33 da manhã. As 7 palavras saíram perfeitas. Sem gagueira. Chorou. Continuou por 30 dias. Gagueira diminuindo. Dia 90, curado. Virou radialista. Voz mais bonita do país. Diz: A oração me deu a voz que sempre tive na alma. Gloria Patterson tinha fobia social extrema. Não saía de casa há 10 anos. Pânico de pessoas. Fez a oração como último recurso antes da internação. Primeiro dia, nada. Segundo, nada. Terceiro, sentiu paz. Dia 30, saiu de casa. Dia 60. Foi ao shopping. Dia 90, dava palestras. Hoje é coach de superação. 50.000 pessoas treinadas. Diz: A oração me mostrou que o medo é só energia mal direcionada. Kenneth Brown estava falido. 7 empresas quebradas. Milhões em dívidas. Família destruída. Amigos sumiram. Descobriu a oração no YouTube. Vídeo com 12 visualizações. Fez por 100 dias. No 101º dia. Uma ideia. Simples. Óbvia. Por que não pensou antes? Criou um app. Vendeu por 100 milhões em um ano.
Pagou todas as dívidas. Família reunida. Kenneth financiou 1000 traduções da oração. 1000 idiomas. Até línguas mortas. Diz: quero que até alienígenas possam fazer se precisarem. Patricia Jones tinha depressão há 30 anos. 50 remédios tentados, 20 terapeutas, 10 internações. Nada funcionava. Uma vizinha ensinou a oração. Patricia riu. Se remédio não funciona, reza vai? Mas acordava às 3h33 naturalmente. Decidiu tentar. Primeiro dia sentiu algo. Não felicidade, não tristeza, vazio. Mas vazio bom. Espaço para algo novo. Dia 10, sorriu. Primeira vez em anos. Dia 30, parou os remédios, com supervisão médica. Dia 365, dá workshops de felicidade. Robert Williams descobriu uma variação quântica da oração. Físico nuclear. Cético. Mas a matemática não mentia. As 7 palavras em aramaico, quando convertidas em frequências sonoras, criam um padrão. Padrão idêntico ao DNA humano perfeito. Impossível coincidência. Probabilidade, 1 em 7 trilhões. Robert fez a oração. Artrite desapareceu. Visão melhorou. Cabelo cresceu. Aos 73 anos, parece ter 50. Publicou um estudo. Comunidade científica em choque. Alguns dizem fraude. Outros replicaram. Funcionou. Diana Clark tinha um filho com paralisia cerebral. Não andava. Não falava. Não interagia. Médicos. Vegetativo permanente. Diana recusou aceitar. Fez a oração por ele. Todo dia. Toda noite. Toda madrugada. 1000 dias. No 11º dia, ele sorriu. No 1100º dia, ele moveu a mão. Hoje, aos 21 anos, ele anda, fala, estuda medicina, quer entender o próprio milagre. Já tem uma teoria. A oração reprograma o DNA, ativa genes adormecidos, desativa genes defeituosos. Agora vou revelar algo que Florence somente confiou a 7 pessoas. A oração tem uma segunda parte, mais poderosa, mais perigosa. Só pode ser realizada após 365 dias da primeira. É a oração da criação. Com ela você não pede, você cria. Literalmente materializa do nada. Florence a utilizou 3 vezes. Criou comida durante a Grande Depressão. Alimentou 500 famílias. Do nada. Pães simplesmente apareciam. Cientistas analisaram. Pão real. Nutritivo. Impossível. Stephen Parker tinha ela. Esclerose lateral amiotrófica. A mesma doença de Stephen Hawking. Incurável. Morte em 2 anos. Stephen descobriu a oração. Fez com dificuldade. Mal conseguia mover os lábios. Sua esposa o ajudava. 3h33 da madrugada. 1 ano inteiro. No dia 365, ele levantou da cadeira. Médicos em pânico. Ela não regride. Nunca. Mas a dele regrediu. Hoje Stephen é ultramaratonista. Corre 100 quilômetros. Médicos estudam seu caso. Sem explicação. Stephen diz: a oração reescreveu meu destino. Victoria Anderson tinha 87 anos. Cega, surda. Em uma cadeira de rodas, isolada, esquecida. Uma enfermeira lhe ensinou a oração. Victoria não via sentido. Vou morrer mesmo. Mas fez, por tédio. 3h33 da manhã, sussurrando. Mal se lembrava das palavras. Dia 30, a visão voltou. Dia 60, a audição voltou. Dia 90, ela levantou e andou. Dia 365, parecia ter 60 anos. Viveu até os 114, lúcida, ativa. Dizia: a oração me devolveu 30 anos. Christopher Davis era um psicopata diagnosticado, sem empatia. Sem emoções, manipulador, criminoso, preso. O psiquiatra desistiu. Caso perdido. Um capelão insistiu na oração. Christopher fez por diversão. Adorava fingir arrependimento.
Mas algo aconteceu. Dia 7, ele chorou. A primeira vez na vida. Dia 30, sentiu remorso. Dia 90, empatia total. Uma transformação impossível. Psicopatas não mudam, mas ele mudou. Hoje trabalha com vítimas de psicopatas. Ajuda a identificar, a se proteger. Diz: a oração me deu uma alma. Qual o seu milagre? Qual a sua dor? Qual a sua necessidade? A oração não julga, não escolhe, não discrimina. Funciona para todos, santos e pecadores, ricos e pobres, jovens e velhos. A única exigência: fazer. A única condição: 33. As únicas palavras. As 7 palavras em aramaico. O mundo precisa saber. Compartilhe, não guarde. Florence pediu antes de morrer: não deixem o conhecimento morrer comigo. Ela morreu em 1940. Mas a oração vive em você, em mim, em cada um que a faz. Somos os guardiões agora. Somos os portadores da chama. Não deixe apagar. Amanhã, 3h33 da manhã, você tem um encontro marcado com o seu milagre, com o seu destino, com o seu Deus. As 7 palavras esperam. O universo espera. Seu novo eu espera. A única pergunta é: você vai aparecer? Abuun de Boashmaya Aikana, de Boashmaya Afbarha. Grave estas palavras. Na mente, no coração, na alma. Dão a sua chave, sua senha, sua salvação. Florence Scovel Shinn descobriu. Eu revelei. Agora é com você. 13h33 da manhã. Seu milagre começa em 7 palavras.